shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we... Boa noite, que maravilha a companhia de vocês nesse nosso diferenciado programa para todo o norte de Santa Catarina, através do canal 11.1 digital. O norte de Santa Catarina nos aplaude todas as noites e também você que nos acompanha pelo tvbjoinville.com.br, o meu agradecimento pela sua audiência. Ontem um programa maravilhoso onde a entrevistada foi a delegada regional de polícia Tânia Arada. Hoje, qual será a surpresa para vocês? Ai, não sei, mentira, eu sei, mas já eu conto. Amanhã o nosso bate-papo vai ser com a Ana Rita, vice-presidente da Câmara de Vereadores. Depois eu vou ter entrevista com a Dani, com o Anderson Melo, de Sublime Estética Avançada, e eu vou fazer ações ligadas a rosto. Nós vamos falar sobre os benefícios de Botox e eu vou ser a cobaia ao vivo para vocês. A gente vai fazer daqui para cima o que eu faço sempre em cabine e vocês vão vislumbrar aqui conosco, através do Leandro Camargo em Diamond. E antes de eu anunciar os nossos convidados, hoje nós amanhecemos, a nossa tarde foi um pouco triste, porque mais uma voz se cala da sua forma terrena e vai cantar para o céu e para o nosso Pai Maior. Hoje, aí o Val vai mostrar para vocês, né, para você se situar quem é. Hoje nós perdemos a cantora Daisy Cipriano, da Fat Family, com 39 anos de idade, com complicações, melhor dizendo, de um câncer de fígado. Ô doença danada essa, que está batendo em todo mundo. Livrai-me, céus, dessa doença, eu não quero. Para mim, nem para você e nem para ninguém que eu conheço. Então, uma super força, um super abraço para a família toda, também para a filha Thalita. E eu sei que não é fácil, mas com o passar do tempo a dor diminui e fica a saudade e as boas lembranças. E saibam que lá de cima o canto da Daisy vai continuar nos abençoando e nos aplaudindo, porque tenho certeza que o nosso Pai Maior, quando precisa de alguém bom e que tem uma voz maravilhosa para se somar aos anjos de luz, ele chama para que essa voz se eternize. Enquanto isso, a gente fica com as lembranças e as recordações e a rede social e também a nossa internet, a mídia, para lembrar de todo o cântico. Eu tive o privilégio de aplaudi-la pessoalmente numa festa fechada em Blumenau e a mulher saía do chão. Era um canto maravilhoso e que agora Deus desfruta da companhia dela. Não temos tristeza, ficamos felizes porque esta vida terrena é só uma passagem. De logo em seguida, um dia a gente pode se encontrar, já disse Milton Nascimento na canção da América. Um dia, amigo, a gente vai se encontrar. E por falar em se encontrar, aqui a felicidade vai rolar solta entre temas alegres, temas pensativos e entre temas diferenciados. Hoje, comigo estarão duas personalidades, cada uma no seu segmento. Joinville terá apresentação de filme maravilhoso que já vem por aí. Então, quem vai me contar esta ação é o Ebner Gonçalves, que é artista visual, roteirista, diretor e idealizador do filme A Receita de Amor. Arrastão de Amor não, né? A Receita de Amor, que traz Flávio Galvão, Claudine Carvalho, já a gente vai saber sobre isso. E paralelo a esse tema, mais uma vez eu convido Andréia Ávila, que é psicóloga clínica e do esporte, palestrante, mentora de carreira e terapeuta cognitivo comportamental. Não sei se você sabe, mas ela tem uma ação diferenciada junto ao nosso Joinville Esporte Clube e ela sempre diz que ela trata a cabeça. Não tem nada a ver com a parte das pernas lá, que o povo não faz gol. O negócio dela é na cabeça. Então a gente vai comentar um pouquinho da importância de uma profissional linkada a esse segmento para o bom andamento de um time em todos os sentidos. Quem sabe o nosso Flamengo teria evitado o que aconteceu se tivesse na sua base uma orientação de uma psicóloga do porte de Andréia Ávila. Mas isso é só
um auê que você vai encontrar no nosso programa de hoje. Agora, você tem que ficar energizado e muito dinheirinho no seu bolso com a nossa chuva de Diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Benção Galo, muitas pessoas. Nós ficamos muito felizes do nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, Franguinho Senati, vai Leandro Camargo. São Paulo, promo, embelezando as nossas vidas, temperamento de desafios, da catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção calorosa. A nossa maravilhosa, diferenciada abertura com os Diamonds by Osaka, Grupo Osaka Comunicação, sempre enaltecendo. Eu não vou cansar nunca dessa abertura, porque traz riqueza, poder e glória para você do nosso norte de Santa Catarina. Chega de tristeza, chega de alegria, vamos trabalhar e prosperar. Falando em trabalhar e prosperar, acredito que para fazer um filme é muito trabalho, meu amigo Ebner Gonçalves. Que maravilha ter um joinvilense despontando, ou joinvilense de coração, despontando nesse segmento, e que maravilha, enaltecendo a cultura da nossa região. Boa noite. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui no teu programa pela primeira vez. Fiquei feliz pelo teu convite e realmente fazer um filme da forma que foi feito, né? Estreá-lo no cinema realmente é muito emocionante. Já está às portas a estreia. Às portas, agora dia 25 de fevereiro no Cineplex. Ali no Shopping Cidade das Flores. É um cinema pertinho, entrada franca. Entrada franca, o filme vai rodar às 21h30, a gente vai ter 2 sessões. 9h30 da noite, 2 sessões. Porque o filme é um curta, né? Então ele vai ter 25 minutos, a gente espera que a gente consiga lotar a primeira. E aí tem uma transição de algumas pessoas que saiam e outras que possam, porventura, não conseguirem assistir a primeira, eles conseguem assistir. Ou gostou tanto que já fica sentadinho. Também vai acontecer. Principalmente com gente que trabalhou na produção, alguma coisa assim, familiares ou algo assim, né? Veja então, que coisa boa, né? Trazendo cultura, já que o povo briga tanto, que o ano passado foi tão difícil a nossa cultura joinvilense. Eu acho que a cultura no sentido nacional, né? A grande dificuldade. Então, quando a gente faz um evento assim, que a gente espera que muita gente vá assistir, é um filme, mas um filme rodado aqui, com atores da grandeza de um Flávio Galvão, por exemplo, a gente quer que também se enalteça e que se dê o valor devido à cultura e veja o quanto ela é importante. Ela movimenta, ela traz dividendos, muita gente, né? Sim. Então essa coisa que hoje a cultura está tudo está em xeque no nosso país, né? Sim. Mas a cultura é uma delas. E é uma coisa que como é que um país vai viver sem cultura, né? E uma das coisas que ultimamente, nos últimos dias, entrou em xeque também, e muitas interrogações, não é a nossa psicóloga do esporte, é o quesito esportivo, times de futebol. Entrou em xeque-mate também, né? Agora todo mundo vai olhar para o seu umbigo para ver o que está fazendo de errado ou de certo. Não precisava, né? Era só fazer certo. Não precisava, né? Assim, boa noite, Leandro. Boa noite. Eu acho que é um prazer estar aqui de novo. Não precisava. Infelizmente, a gente sempre acorda, às vezes, através das tragédias, né? Foi necessário acontecer agora essa tragédia no Flamengo para que alguns clubes de futebol atentem para grandes necessidades que a maioria deles tem. E infelizmente é um filme de tragédia grega, não, tragédia romana, né? Nero botou fogo lá. Claro. Dentre uma delas a importância de, agora eles verão, né? A importância de se ter uma base, não só uma base, mas um time com a base a nível psicológico, né? Ter um amparo psicológico, porque os que ficaram estão abalados, então agora eles vão precisar contratar. Era o que eu ia te perguntar, qual é a importância, como surgiu. Ao que me conste, no nosso norte de Santa Catarina, se não me falha a memória, você é a única. Então, com formação. Eu sou especialista também na área do esporte, eu sou a que atuo hoje no Joinville Esporte Clube.
O Joinville tem essa consciência, eu acho muito legal isso por parte da nossa diretoria. Eles sempre, eu estou lá, vai fazer agora 3 anos, vão fazer agora dia 1º de abril, né? Parece até mentira, mas é mentira. Conta do mentiroso. 1º de abril. 1º de abril. E durante esses 3 anos, graças a Deus, assim, sempre muito bem respeitada em relação ao meu trabalho, em relação à psicologia do esporte. Porque a psicologia, ela existe no esporte e existe a psicologia do esporte, né? E nós, psicólogos, fazemos as duas dentro do clube, né? Nós trabalhamos no esporte, que vai abranger toda uma equipe, não só os jogadores. Sim. As pessoas têm a impressão de que a gente trabalha só os jogadores, que na maioria das vezes acontece isso mesmo, mas também trabalhar a equipe técnica, né? Como é que está essa correlação da equipe técnica, como é que está essa correlação, essa comunicação, né? Esse suporte emocional desses jogadores em relação ao seu professor, ao seu técnico. Então, existe também todo um trabalho que é pautado não só para o atleta, como também para a equipe técnica, que com certeza em todo lugar existem resistências, como em todas as profissões, né? Então, existem algumas pessoas da equipe técnica que não querem, algumas que resistem, mas em contrapartida tem outras que aceitam perfeitamente. Aí tem que aplicar a psicologia de esporte na diretoria, né? Que não querem, né? Pra coisa alavancar. O esporte, na verdade, sempre tem os grandes líderes que eles acabam, depois que eles saem das suas carreiras, a vir a ser coaching para empresas, porque eles trazem do esporte essa coisa da liderança e de tudo isso. Então, a psicologia no esporte, no futebol principalmente, não é uma coisa tão porque sempre teve um pouco mais de preconceito no esporte, futebol principalmente, mas eu vejo que o trabalho psicológico já aconteceu nos grandes clubes, começou a acontecer nas últimas 1-2 décadas para cá, né? Sim, eles começaram, aí depois de um tempo ela esfriou um pouco, porque o que acontece? Em alguns clubes, e quando eu digo em alguns, pelo conhecimento de causa que eu tenho de trabalhar na área, a grande maioria, quando chega um novo técnico, quem estipula as regras é ele. Então, quando ele diz, eu não quero psicólogo para trabalhar com a minha equipe, às vezes a diretoria cala e deixa, né? Ao contrário, deveria ser a diretoria que deveria dizer para o técnico, não, o suporte está aqui o médico, está aqui a nutricionista, está aqui a psicóloga, e é esse suporte que tem que ser usado. Porque quem manda no clube é a diretoria, não são os técnicos, né? Só que por o técnico já ter ele sempre chega no clube com aquele intuito de que ele vai salvar o time, de que ele vai dar uma renovada, e às vezes a diretoria se curva a ele, né, a isso. E aí é muito chato, porque... às vezes o filme vira o Titanic. Às vezes é muito chato, porque... ele traz a equipe dele, né? Ele traz a equipe dele, ele traz o staff dele, né? Mas no staff não tem psicólogo. É de cada um, né? Cada um faz. Porque eles acham, a grande maioria acha que não é necessário, né? Mas assim, eu tive muita sorte que no JEC tem passado os grandes técnicos e que acham sim necessário. Eles tentam aproveitar, não aproveitam o que deveria, o máximo possível, mas tentam aproveitar um pouco, senão o clube não me manteria até hoje, né? Com certeza, né? Ainda bem que existem cabeças pensantes, e que investem nesse segmento e ainda respeitam uma mulher lá dentro, né? Dizendo que todo momento que o JEC infelizmente está passando, né? Então, com tudo isso que a gente vem passando, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, essa questão financeira, mas tem se mantido. Eu tenho feito um bom preço para eles. Para continuar. Né? Vamos trabalhar por amor à camisa. Vamos. Mas me conta como que numa cidade que 2018 todo mundo reclamou de tudo, você conseguiu, né, alavancar um filme e lançar agora. Conta um pouquinho pra gente. Então, tem sido, tomara que eu não seja aconteça algum, porque já que 2019 começou com tantas... Pois é. É uma dificuldade de fazer, mas o que a gente consegue ainda, a duras penas aqui, mas consegue, é manter o nosso sistema aqui de fomento à cultura, que é o SINDEC, né? Correto. E isso é o que consegue, de alguma forma, não, de forma integral, que se consiga produzir. Cinema, principalmente, né? Então, o SINDEC, que já existe há 7, 8 anos, ele vem passando por algumas transformações,
mas ele ainda é o grande fomento para que a gente possa produzir, porque se não houver esse tipo de fomento, é quase, eu diria, impossível você conseguir produzir. Então essa talvez seja um pouco do que se causou no Brasil inteiro, em questões das leis, né? A Lei Rouanet e tantas outras, mas elas são extremamente importantes, para os produtores. Permitiram que algumas cabeças usurpassem e usassem errado. Mas tem muita coisa boa surgindo. Mas tem muita gente que produz aí, que precisa, né? Eu acho que houve realmente, talvez... Porque aí não adianta culpar a lei, tem que culpar as pessoas. Né? Exatamente, porque a lei, ela é muito boa. E ela comprova que ela dá resultado, que ela emprega a gente. Sim. Né? O cinema, eu vi aqui, eu fiz um curta-metragem, mas isso envolve diversas pessoas. Correto. Entendeu? Qual é a temática? Conta pra gente o filme, ele é uma comédia romântica. É uma comédia romântica, entendeu? E tem dois atores bem experientes, né, eu diria, o Flávio Galvão, que é um ator consagrado nacionalmente, né, de tantas novelas, e a Claudiane Carvalho, que é uma atriz também excelente, que hoje ela está no SBT em São Paulo, faz novelas lá, mas ela é joinvilense. Sério? Que maravilha! Ela fez teatro aqui, ela viveu a vida dela aqui, né, e depois ela foi para São Paulo. Hoje ela mora em São Paulo já um tempo grande. E essa parceria entre os dois fechou muito. E depois eu usei um elenco local aqui também. Entendeu? Com ações locais, com cenários locais. O evento local. A própria Fabiola Bernardo participa do filme. Ah, querida colega de trabalho. Então acho que ficou assim, ficou um filme bem gostoso de assistir. Eu acho que ele cumpriu, assim, ele ficou bem legal. Eu acho que o pessoal vai gostar de assistir um filme bem produzido, né? Com gente competente. Foi bem produzido. Quanto tempo de produção? A gente gravou ele, porque a pré-produção é que demora, né? A gente levou uns 3, 4 meses para pré-produzir, né? E depois a gente gravou ele em 5 dias. Né? Nossa, 5 dias a gente gravou, né? As cenas, né? E isso acabou em julho. Tu vê, olha o tempo que levou. Em julho, né? A gente gravou em julho. E aí a gente começou a fazer os cortes, que é a montagem do filme, né? Do filme. E eu queria lançar o ano passado, mas como já era novembro, aí dezembro é um mês muito ruim, né? Que o povo só quer Natal e Réveillon. Aí eu consegui ir pra cá, mas eu queria lançar no cinema. Mas o cinema grande, ele tem os contratos sempre com as distribuidoras, né? É muito difícil você conseguir botar curta-metragem dentro do cinema. Quase impossível. Mas eu consegui com o cinema daqui. Ele fez uma parceria, até porque ele é uma bandeira nova, que ele está há pouco tempo aqui em Joinville. Correto. Ali é um cinema excelente, ele não deve nada para os outros. É num shopping charmoso, pequenininho. Eu conhecer, porque eu não conheço ainda. Um cinema maravilhoso. Um cinema não deve nada. O cinema é muito bom, né? Ele só não tem eu falei para ele assim, tá faltando só que seja um pouco mais divulgado o teu espaço aí, porque ele ficou meio assim. Estou à disposição. Ele ficou meio assim, pô, ele falou assim, poxa, eu não sei porque as pessoas vão nos concorrentes, aqui eu tenho um cinema legal. Eu falei, pô, realmente o cinema é muito legal, é de fácil acesso, né? A gente que vem mais acostumado, porque o cinema, de alguma forma, quando ele foi para dentro de shopping, ele meio que perdeu aquela coisa. Eu lembro quando eu era criança, cinema, né? Que a gente tava passando na rua. Pô, vou olhar o que tá assistindo. Vou entrar, vou ver. Pô, tem uma sessão agora, lembra? A gente tinha o cinema na rua. São Paulo ainda tem alguns. Mas no resto não tem mais, que eles não conseguem mais sobreviver, eles acabaram. Precisa ir para shopping. E quando o cinema meio que... exatamente. Aí, você sabe que no Rio Grande do Sul, como eu faço parte da Federação Brasileira de Colunistas Sociais, a gente possuía no Rio Grande do Sul, não sei se ainda continua, mas eu tentei trazer para cá, agora eu vou puxar a orelha, né? Nós, não era só porque éramos colunistas, jornalistas e apresentadores de TV que tinham a sua cara e o seu nome vinculado ao programa ou à emissora, recebia vitalício um cartão, como se fosse um cartão de crédito, e ele dava direito a, durante o período de vigência daquele cartão, você usufruir do cinema, você e um acompanhante. Acoplava a isso o estacionamento. Para quê? Para que a mídia circulasse. Eu eu apresentei essa proposta que não custa nada, né?
Para todos os shoppings daqui, qual foi o veredito? Não, nós não fazemos. Então, muito obrigado. Vão ficar sem a mídia circulando. É tão simpático isso. Nós nos encontrávamos assim todo sábado e domingo. Era um rio de jornalistas e colunistas na minha cidadezinha, que é desse tamanhozinho, em Passo Fundo. Todos. E era foto, e era isso, e era aquilo, era aquele outro. Aqui não existe essa visão. Não é verdade. Existe. Apresentei para todos os shoppings da cidade. E, por incrível que pareça, as diretoras de marketing todas disseram não. Ali a questão dos cinemas também tem a ver, às vezes, com o dono do cinema, né? Do shopping com o dono do cinema. Sim. Eu acredito que o shopping sempre tem interesse, ou deveria ter, pelo menos, quando você vai divulgar, quando você vai trazer gente, quando você vai circular com pessoas, quando vai, né? Foi o que aconteceu. Eu tive uma boa entrada ali onde eu vou passar o filme, no Cidade das Flores, porque eles entenderam que, poxa, você vai movimentar, você vai ter mídia, você vai ter todo um... A capacidade é para quantas? A sala tem 270 lugares. Imagina, né? Durante 2 sessões, 270 pessoas. Vezes 2 vão assistir o filme. Exatamente. Então, eu acho que o filme, a gente utilizou no filme atores experientes, bons, que de repente o filme depois tem uma capacidade de poder circular em outros lugares, mas ele é muito importante, ele entrar aqui, ele estrear aqui. A estreia brasileira vai ser claro, para que se dê a devida não só a atenção, mas a valorização de quanto é difícil fazer e que a renúncia, que o mecenato de onde o filme foi captado, ele de fato é importante para a cultura. Ele é importante para a cultura, é importante para as pessoas. Porque você pode ver, isso é uma coisa muito... As pessoas falam da cultura, mas quando as pessoas estão bem, a primeira coisa que elas falam, eu fui a Nova York assistir uma peça lá, não sei o quê. Por que eu não fui ali em Joinville assistir? Porque a cultura, ela está ligada a esses movimentos, né? Correto. E às vezes você fica escanteando algo que é fundamental na tua vida, porque um país sem cultura, sem nada, sem cultura, sem educação, não é nada. Não adianta nada. Você deve estar se coçando em casa só a respeito do filme, então agora você vai parar de se coçar. Porque há um teaserzinho do filme para aguçar a sua vontade e o DJ Val vai mostrar para vocês uma partezinha do filme, só um pouquinho, para que você fique com vontade de assistir e de aplaudir cada vez mais a nossa Joinville, que é de Joinville para o Globo. Vá, um teaser do filme, por favor. Tá me fazendo chorar, não é a porra da cebola, não. Há sempre alguém disposto a não... Vou fazer o possível para ajudar. Se você tem alguma coisa pra me falar, me fala. Eu não aguento ouvir. E é tudo tão contagioso. Agora que você já matou a sua curiosidade, vai querer assistir e prestigiar a estreia, com certeza. Andréia, você já é minha convidada para me acompanhar na estreia. Ótimo, já vou me programar, com certeza eu vou. Veja só, sim. nesse período é importante a alegria, ainda mais que é uma comédia romântica, né? Romântica, já que a gente vem com um monte de tragédia, e me conta, falando em tragédia, na sua concepção, poderia ter sido evitada essa tragédia que ceifou a vida de 2 catarinenses, nesse quesito do Flamengo? Eu acredito que sim, porque pelas reportagens, né, por tudo que a gente ouviu falar até agora, né, foi um tudo, a gente tem que esperar o laudo, mas parece-me que existe a negligência mesmo dos cuidados que deve se ter, né? Eram adolescentes, eram crianças, são crianças que estão alojadas no CT, né, que estão sob total responsabilidade do clube, né? Então tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Nós lá, com esse apoio a nível psicológico, mas também tem que ter o apoio... O JEC daqui tem também menores dessa idade e tudo mais? Temos, o JEC tem alojamento, nós temos hoje no JEC meninos do Sub-15, Sub-17, Sub-20 alojados de vários estados do Brasil. Você vira meio mãezona de todos? De vários. A gente acolhe, né?
A gente tenta acolher a responsabilidade, eu acho que do clube, para mim, é clara, e ela é muito grande. Você está lidando com adolescentes mesmo, com vida humana, mas com adolescentes. Então, o clube tem que sim ser responsabilizado. O clube tem total responsabilidade, né? São adolescentes, meninos de 15 anos, né? São crianças achando com grandes responsabilidades, porque imagina, você com 15 anos, eles têm regras que têm que ser obedecidas. Eles têm horário para acordar, eles têm horário para ir para a escola, eles têm horário para almoçar, eles têm horário para treinar. Então, eles já estão com responsabilidades de um time profissional. Tanto que diz que é a base. Isso não é ruim, isso é importante. Muito cuidado ao lidar com esses adolescentes, né? Porque existe uma fragilidade muito grande. Eles estão distantes da família, eles precisam de uma confirmação a nível de apoio emocional. E a figura do psicólogo, da psicóloga, dentro do clube de futebol, ela é primordial. Eu assisti uma reportagem no dia mesmo da tragédia, eu estava assistindo o Jornal das 10, da Globo News, e aí o Casagrande falou. Ele falou assim, ele foi crucial quando ele disse que ele já passou por tudo isso, porque ele também teve uma preparação a nível de base, e que ele sentiu muita falta do apoio psicológico e que ele discorda plenamente de hoje grandes clubes como o Flamengo passar por uma vergonha dessas, né? Hoje, nesse momento, com uma tragédia, né, desse tamanho, o time ainda não tem uma base psicológica para apoiar os que ficaram até. Sim. Né? E aí, lógico, continuar, fazer a psicologia do esporte propriamente dita dentro do clube. Então, é muito triste ver isso. A própria seleção brasileira, ela não tem hoje mais psicólogo. Ela já teve, hoje ela não tem mais. É uma vergonha, né? É uma vergonha para o futebol do país, porque eu tive o prazer de estagiar em Madrid, na Europa, e em Barcelona. Fui para o Real Madrid, fui para o Camp Nou, e eu consegui perceber a importância que eles têm da psicologia na época. Então, assim, é importantíssimo. Na Europa, todos os clubes, dos mais famosos aos menores, ao menor que seja, eles têm a psicologia do esporte. E é super importante até no quesito de atores e atrizes, dependendo do personagem e da carga que vai ter, todos têm um suporte psicológico em cima para a preparação mais melancólico, mais agressivo, mas todos têm uma base profissional. O ator necessita muito disso, né? Porque eu acho que o grande diferencial do ator é ele poder ser outras pessoas, né? Sim. É que isso que faz você se conhecer, tem que ter cuidado para não introspectar aquela personalidade, né? Eu tive o grande prazer, há 9 anos atrás, nós estamos em 2019, foi isso em 2010, de atender um dos grandes atores da Globo, no qual não posso citar nome, por questões éticas mesmo. E atendi por vários meses por uma questão em que ele estava passando, e eu vivia em São Paulo atuando como psicóloga da Channing Box, e uma pessoa me indicou para ele, eu vivia, que eu não morava em São Paulo, mas sempre que eu estava indo lá, eu atendia ele. E eu vi a fragilidade em que eles se encontram na hora em que eles saem de um personagem para realmente viver a sua vida real, e principalmente quando eles vão engatar um outro filme ou uma outra novela para vestir um outro personagem. Existe, sim, uma confusão a nível emocional. Que se você não tiver preparado... Você passa praticamente um ano sendo outra pessoa. Se você não tiver preparado, isso te abala. Principalmente se o papel que eles estiverem exercendo for de drama. Um papel muito dramático, com muita dor, com muito sofrimento, com muita tristeza. É bem difícil, né? Se ele realmente, na vida pessoal, estiver passando por algum abalo, de superar... Talvez o bom é você conseguir ser outras pessoas, e o fato de você ser outras pessoas faz você se conhecer um pouco mais, né? Maravilhoso. Por exemplo, uma pessoa que tem uma outra profissão, né? Mesmo as profissões hoje em dia parece que estão acabando, mas vamos dizer assim, tu é um bancário, tu vai ser um bancário a vida toda, tu não vai conseguir ser sei lá... Então, um banqueiro. Não vai dar tempo de ser. O ator, ele tem essa coisa, eu acho assim que é uma coisa muito legal tu poder viver outras pessoas, com tudo isso que tu disse, eu concordo plenamente, que deve ser uma dificuldade grande você entrar num personagem, viver, eu acho que pode te trazer, dependendo da bagagem que tu tem, uma certa confusão,
até em algum momento e depois... Principalmente se em alguma história daquele personagem coincide com a tua história de vida, porque isso acontece. Sim. Será que a atriz do seu curta-metragem, do nosso curta-metragem, viveu a situação que a personagem viveu? Conta pra gente. Eu acho que ela amou fazer e até ela se prontificou de primeira. Mas a primeira atriz que eu tinha contactado, que é até uma atriz joinvilense, ela me disse exatamente o que a gente está conversando. Eu não vou aceitar porque é muito parecido com a minha vida. Minha história. E isso me traz lembranças que eu não... E ela é uma atriz já de uma certa experiência. Mas ela não... É uma comédia romântica? Uma comédia... E ela falou assim, é muito parecido com o que eu já vivi. Olha só. Né? É muito parecido. A mãe, a filha, tchau, marido. A mãe, filha, o marido sumiu, isso é uma coisa muito comum. Foi comprar cigarro, tomar cerveja, não voltou nunca mais. Não tenho mais marido, entro em dificuldade financeira, fico um pouco depressiva, não sei como é que eu vou fazer, como vou pagar, como vou resolver. E aí, o que entra nesse... O que o mundo virtual nos conversa com o filme? É que hoje em dia, de alguma forma, você pensa que a internet... Quantas pessoas pensam, na internet eu posso gravar um vídeo, na internet eu posso fazer alguma coisa, desabafar. De repente desabafar, mas de repente eu posso ficar famoso, de repente eu posso ganhar dinheiro, principalmente, né? E foi o que ela tentou fazer. Ela escutou num programa que grave um vídeo e você pode não sei o que, e ela quis fazer isso. Só que ela fez isso não sabendo que aquilo era ao vivo, né? Que ela estava numa live. Mas aquilo acabou sendo bom, porque aquilo viralizou. E aí a vida dela, de fato, mudou. Então o filme mexe com uma coisa bem verdadeira. Chega Flávio Galvão. Flávio Galvão. O personagem do Flávio, ele é tipo assim, ele mora no mesmo condomínio dela, no mesmo núcleo, vamos dizer assim, e ele é tipo assim, uma pessoa mais reclusa, aquele cara que escreve poema, mas ele é um cara mais durão. Ele é o dono de uns 4 ou 5 apartamentos. Vai melhorar a vida dela. Ele mora com o neto. Então, assim, ele mora com o neto e ela mora com a filha. E aí deixa a interrogação que você tem que... Não conta mais. Que aí você já deu um spoiler. Assistir, né? E a gente comentava aqui que você honrou em todas as questões cinematográficas, inclusive equipamento todo de cinema. Não, equipamento profissional de fato, para cinema mesmo. Equipe profissional, né? A produtora é daqui, a Ocoteia é a produtora, mas a gente usou uma equipe muito boa, né? Quem fez a produção foi o Otávio Maciel, que veio de São Paulo fazer também. Ai, querida, faz tempo que eu não vejo. É uma confusão, porque o Otávio tem um gêmeo igual a ele. O Guto, o Guto também fez. Eu cumprimento Eles são irmãos, de repente eu passava... Não, você cumprimentou meu irmão, você não cumprimentou ainda. Então agora eu cumprimento, pronto. O Guto também fez a fotografia. E veio outra pessoa também de São Paulo. Enfim, a gente juntou a equipe local com uma equipe bacana de fora e deu uma salada boa. Uma boa salada, deu um bom relacionamento. E os atores vêm para a estreia? Olha, surprise? É uma surprise, mas existe boa possibilidade de vir todos aí. Viu? Ótimo, que maravilha, que né? E você é a maestra de todos os jogos, né? Porque anterior aos jogos tem que fazer a reunião com o elenco todo, né? E a psicóloga também passa xixi em todos eles? Não, antes dos jogos. Antes dos jogos, sim? Nem sempre, né? Alguns técnicos eles solicitam, mas a grande maioria das vezes não. Ele dirige o filme e você dirige o... A minha mão passa na frente do povo assim, nada. Eu tenho que manter a pose aqui, tá? Tô na pose agora. Pronto. Eu faço um trabalho muito com eles a nível de grupo, né? Bem antes dos campeonatos, antes dos jogos. Quando estão na época dos campeonatos, eu tento fazer o máximo possível, mas vem aquela velha história de que se prioriza muito os treinos, muito mais os treinos em campo. Só qual é a didática, qual é a técnica, assim, pra gente saber? Eu uso bastante o psicodrama, né? Eu uso bastante psicodrama.
com eles dentro dos treinamentos de grupo. Então eu trabalho muito a questão mesmo emocional, como é que você vai segurar a raiva, como é que você vai segurar a pressão da torcida xingando a sua mãe, aquilo tudo que acontece. Você teve a derrota, como é que vai levantar a cabeça e vai? Como é que você vai segurar o momento em que você dá um passe errado e que você se sente culpado porque aquele gol não saiu. Tudo isso é trabalhado, o emocional mesmo. Né? A impulsividade dentro do campo, a própria agressividade. Existem atletas que são agressivos por natureza, característica de personalidade mesmo, mas são excelentes atletas, eles precisam estar em campo e isso precisa estar sendo contornado. Então eu tenho os atendimentos individuais, nos quais alguns me procuram, outros não procuram, sou eu que chamo. Né? E tem os atendimentos em grupo. Então é um trabalho bem dinâmico, é bem diversificado. Porque até e muito os bom. filmes mais famosos do cinema é sempre o técnico, né? Ou o seu assistente que faz essas reuniões de pauta, como a gente chama, e dá os vereditos e as diretrizes. Nunca é um psicólogo, né? Não, mas na realidade é sempre o técnico mesmo que faz isso. É que o técnico, no pré-jogo sempre é o técnico. O técnico se coloca, o técnico, na verdade, ele, consciente ou inconscientemente, eu acredito assim, no esporte em geral, ele se coloca como psicólogo, como psicólogo. Né? Tem uns, inclusive, que se intitulam psicólogos. Eu fui psicólogo e, principalmente, quando não dá certo, quando o time não ganha os campeonatos, tem uns que vão para a TV e dizem, eu tive que ser técnico, psicólogo. Eu acho uma às vezes eles não querem assumir que eles são, que eles têm a licenciatura, que eles são profissionais no sentido literal da palavra. Mas é a forma que eles se colocam diante dos seus atletas, porque você tem que ser o paizão. Isso, o esporte ensina muito isso, porque a relação interpessoal no esporte, ela é muito... É muito nítida. Ela então, às vezes, tem aquela pessoa que tu pode ser mais agressivo, mas tem aquele que se tu berrar com ele, ele não gostou. Ele, como a gente diz no Rio Grande do Sul, cola as placas e não sai nada. Aí, então, tem realmente técnicos que eles têm essa percepção muito boa. Muito boa, e eles sabem, eles já reconhecem a pessoa. Então, tipo assim, você vai pegar um atleta super famoso, você não quer dar diferença para ele em relação aos outros, mas você sabe que ele é diferente. Correto. Né? Então, você, ao mesmo tempo que você... Tem um jeito para falar com o Neymar e tem outro jeito para falar com certeza, né? Por mais que você passe aquela sensação que todos ali são iguais. São iguais, então todo mundo, mas aquele cara ali, você... de alguma forma, meio que levado de forma... Como é que você leva esse quesito que todo diretor é um pé no saco? Né? Porque diretor de cinema, ele tem que... Né? Porque então, a cobrança vem de tudo, né? Eu faço um pouco o que ela... Vem de lá. Eu faço um pouco assim... Cada um tem uma maneira. Tem aquele cara que berra, que acha que a coisa é no berro. Eu já prefiro fazer de outra forma. Eu já gosto de ser mais... Não ser falso, mas ser um pouco mais, porque político hoje soa com falso, né? Sim. Mas ser um pouco mais assim, político, vamos dizer assim, na relação com as pessoas. Por quê? Porque para eu tirar o máximo que eu posso tirar de alguém, eu não posso fazer que aquela pessoa fique, o cara fica com raiva, entendeu? Então todo mundo no set é importante, todo mundo. Né? Desde o cafezinho, então todo mundo tem que ser tratado, entre aspas, de uma forma minimamente educada, né? E que tu saiba do trabalho. É verdade, porque na tua profissão aqui, se você tratar mal o cara que está atrás da câmera, esse cara aí é o cara que trabalha contigo. Eu sou bem bonzinho, né, Melber? Melber, João, Val, Pedro, todos, eu sou bem bonzinho. Inventa dizer que não, leva esse troféu na cabeça depois. Não, mas isso é verdade, isso aí. É muito interessante isso. Agora, é de cada um, porque tem pessoas que elas vão... Não, mas na paciencioso, né, eu fiquei encantado com os 7 dias com Marilyn. Que foi verídico, sob a ótica de um affair. Vou chamar de affair, porque foi Jesus, que paciência daquele diretor, porque a loira era impossível. Ela não chegava nunca no horário, ela surtava e deixava tudo, ela não sabia a deixa, ela não sabia o texto, ela não era nada, ela era só uma mulher bonita. E a paciência... É que às vezes o diretor também tem uma coisa, você tem que ter alguém no set que faça esse papel. Que não é, o bom às vezes não é ser você. Você ter alguém, o mal,
Sim. Vai, aquele que, pô... Meu Deus, o coitado comia as paredes quando estava sozinho, mas numa paciência quando ela chegava, né? E às vezes ela chegava e olhava assim, não consigo, e sumia por mais 4, 5 horas. Coitado. E tu imagina assim, um longa-metragem que vira um Big Brother. Sim. A pessoa mora junto, ou dorme nas mesmas alojamentos, dependendo de onde tu tá filmando, no hotel. Quando tu vê... O cara casou no set, o cara... A imprensa toda está noticiando que ele já está separado, já está com a atriz, ou vice-versa. E o diretor está lá no meio da história toda. Não, o diretor casou também no set. Enfim, muita coisa acontece no set. Então, por quê? Porque essa proximidade das pessoas... Um time de futebol. Essa intimidade que acontece, como acontece no esporte, gera tudo isso. Gera coisa boa também... Mas também gera aquela coisa assim, o disse-me-disse. E sempre aquela coisa... Esse filme aqui já deu perrengue ou foi tudo maravilhoso? Não, aqui foi tudo... A chuva atrapalhou? Não. Não, a chuva... Não choveu. Teve sorte. A gente teve sorte que realmente o tempo... Não, julho foi legal, não teve esse calorão aqui. Né? O tempo ajudou. Tinha essa preocupação de haver uma questão do tempo aqui mesmo, cuidando a tempo. Porque agora tinha que fazer o filme O Inferno é aqui. O Inferno é aqui. Meu Deus do céu. Não, o calor... O sol castiga. Não, assim, eu acho até Santa Catarina, para as questões, para filmar, é maravilhoso, né? Até que muita gente vem filmar aqui, porque as belezas naturais que nós temos aqui... Não, eu sou apaixonada, eu sou suspeita para falar que eu sou fãzaça do estado inteiro. Assim. Sim. Muito fã. Acho então... Santa Catarina devagarinho perfeita. Ela está trazendo o Belém todo para cá. Isso é meu sonho. Joinville... Você é joinvilense? Não, eu não sou gaúcho. Gaúcho também, mas eu já sou joinvilense, porque eu já estou morando aqui. Qual cidade? Porto Alegre? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu morei muitos anos em Rio Grande. Rio Grande, acho lindo aquele zoológico. Rio Grande. Porto. Rio Grande, muito lindo. Tem a Praia do Cassino. Maravilhosa, gigantesca. Até 300 quilômetros de praia. Mas eu fui para Floripa depois. Mas daqui a pouco eu vou ficar falando assim com o Cala a boca, meu. Eu fui cedo para Floripa e depois vim para cá, porque eu vim trabalhar na notícia aqui. Sim. Na época do grande jornal que nós tínhamos aqui. Eu não sei quantos anos tu mora aqui. Nós tínhamos um jornal chamado Notícia aqui, que era um jornal grande. E depois ele foi vendido para a RBS. Né? Mas naquela época era uma época boa do jornalismo. Época que o jornalismo era valorizado de fato, né? Correto. Ainda a internet não tinha o poder que ela tem hoje. Guardem as brogueiras! Eu acho isso Eu uma digo injustiça. brogueira porque não é as blogueiras, tá? Eu acho isso uma injustiça com o jornalismo, porque você faz uma faculdade, né? Você faz uma pós-graduação, você estagia, é uma profissão ser jornalista. Né? Então, assim, a internet, ela abriu, lógico, esse espaço. Mas a culpa não são das blogueiras. A culpa é do público que acompanha a blogueira. Porque o que está acontecendo? Essa questão da valorização do supérfluo. Da imagem e do da imagem. Né? Eu valorizo muito um jornal. Eu valorizo muito pegar o jornal e ler. Eu valorizo muito assistir um telejornal de uma emissora de TV. Eu acho isso importantíssimo. Eu não acredito muito nas livezinhas que vão aparecendo nas redes sociais, porque aquela pessoa ela não foi treinada para aquilo. Algumas pessoas não têm propriedade para falar o que elas falam o que elas acham. Então, assim... E às vezes empírico, sem conhecimento. Às vezes empírico. Então, assim, é uma oportunidade legal a internet ela dá. Não sou contra as blogueiras, meu Deus. Tenho amigas blogueiras, assim, pessoas maravilhosas. Também não, eu só zoo. É brincadeirinha. Não sou mesmo, sabe? Eu tenho amigas maravilhosas que são blogueiras, mas é importante filtrar. Quem é essa blogueira? O que é que ela fala? Realmente ela vai buscar a verdade? Porque com vocês que fizeram jornalismo, vocês viram que na faculdade você aprende a ir buscar a verdade dos fatos. Né? Existem técnicas para isso. Você é treinado para ser jornalista para isso. A blogueira não. Ela não é treinada. Ela não estudou para ser jornalista. Ela não estudou para dar informação. Ela vai dando ali o que ela vai vendo. É tudo parte então, tem da que ter uma parte dela a questão própria. Ética, né? Uma questão ética até. Eu já vi blogueira filmando coisas que, meu Deus. Velório. Pode ser, imagina filmar um velório, né? Como é que é o respeito pela família do outro, né? Como é que está essa questão? É muito complicado, é muito delicado de se falar, né? Sim. Então, mas a internet abriu aí, tá todo mundo virando
jornalista, blogueira, apresentador. tudo. Todo mundo tem Daqui a pouco vai ter diretor de cinema. Psicólogo. Vai ter psicólogo. Tem gente que o dando conhecimento... conselho de autoestima, sem saber nada sobre autoestima. É uma piada. O conhecimento ficou muito raso, né? Ficou muito raso. Porque hoje você sabe que no Google você busca qualquer informação, né? Então todo mundo se auto-intitula alguma coisa. Então, quer dizer, se tu disser uma coisa que eu não sei agora, daqui a 3 minutos eu, já sei o que é. Já sei o que é. Mas eu vou ter só 3 minutos para conversar sobre contigo, porque mais daquilo aqui. Por favor, não. Aí eu desligo, eu derrubo a live que não dá mais. Por favor, não se aprofunde no assunto, que eu só sei isso aqui que é. Essa questão da internet é uma coisa assim que eu não sei onde ela vai parar, né? É delicado. Mas isso trouxe as vozes a pessoas que nunca teriam possibilidade de se comunicar, de se expor. Tem o lado bom, né? Sim. Você pode se expor, você pode dizer o que pensa, mas essa coisa do fake news, de uma informação que você repassa feito uma corrente, que aquilo não tem nenhuma verdade, mas você meio que... Você quer que aquilo seja verdade. É uma diferença. Entendeu? Você acredita naquilo. Você acredita tanto que... Isso vai cansando um pouquinho quem tem mais consciência e vai dizendo o seguinte, vou até me afastar um pouco disso. Você vê hoje que na internet tem 2 coisas muito claras hoje, que está se formando, né? Da própria empresa que comprou os 2, Facebook e Insta. O Facebook é para ficar reclamando de tudo. E o Insta é para postar foto. Para postar foto, a gente aparecer bem lindo. Melber, como é que tá o horário? A gente tem que se despedir. Meu Deus, o papo tá bom e você aí de casa tá feliz e faceiro. Agora eu tô mais feliz que tem o Melber e o Pedro aqui nos bastidores. Dá licença, que agora... Ai, tá bom, tem o DJ Val também, tem o João... que desceu do pé de feijão e cuida de nós ali no Master. Tenho certeza que você amou. Quando eu apresentei para você, você disse assim, meu Deus, esporte com cinema, tragédia... Tudo, viram que tudo se relaciona? A gente passeou pelos mais variados universos, falamos de jornalismo, a tragédia greco-romana, a Nero que botou fogo em Roma, a gente falou de tudo para tentar trazer leveza aos assuntos que são pesados e que a gente merece estudá-los, merece ter a nossa consciência do que cada um representa, merecemos também nos compadecer com aqueles que precisam, merecemos cobrar que seja feito algo, mas também merecemos nos divertir, trazer a cultura para o nosso day by day, porque nós vamos levar dessa vida o que? As experiências, o que nós vislumbramos, o que nós aprendemos e o que acalentou o nosso espírito. Então hoje o nosso espírito foi acalentado por maravilhosas ações, diferenciados temas e com a visita do Ebner Gonçalves, que já, finalzinho de fevereiro, lança o seu maravilhoso curta que eu quero prestigiar com a doutora Andréia, A Receita de Amor. E Andréia Ávila, como psicóloga do esporte, veio dar uma visão da importância deste profissional para o bom andamento e para o bem querer e o bem prosperar de toda uma família, que acaba sendo uma família. A família do cinema, a família do esporte, a família do jornalismo, dos apresentadores. E a nossa programação continua. Obrigado pela companhia de todos vocês e espero recebê-los em breve. Depois a gente vai comentar sobre o filme e a psicóloga vai dar suas considerações. Super beijo, obrigado pela companhia e continue na TVBE todo o norte de Santa Catarina.